Salve, salve, terráqueos! Começando mais um Pode Tudo no portal Tudo TV. E o nosso convidado de hoje, ele é cantor, compositor e etc, etc, etc. E ele é da Moca, velho! Ele é... Christian Laud, olá São Paulo, olá Portal Tudo. É uma grande gratificação para mim estar aqui hoje com vocês. A gente fica feliz da sua presença. Obrigado. Sua energia. Que isso, imagina. Você é cantor, compositor? Isso, eu também sou ator e tô sendo um pouquinho de diretor ultimamente. Que bacana! Isso. Fora videomaker, social media e etc. Eu faço muita coisa. Hoje em dia tem que fazer muita coisa, né? etc, etc. etc, isso aí. Você nasceu em qual estado do Brasil? Eu nasci em São Paulo mesmo, mas um pouquinho mais perto do interior. Você não nasceu na capital? Não, nem de longe. Eu nasci lá em Francisco Morato, pertinho de Jundiaí. Não sei se você conhece. Sim, ali... Lá pra Zona Norte. Que tem acesso, né, pela Bandeirantes. Isso. E tem o famoso trem. Qual trem? O trem que sai da Luz e sim. E dá acesso, sim. né? Esse trem mesmo. Os O trens trem que sai é da a Luz. Rubi, se eu não me engano. Não é esses detalhes assim, Não. com precisão. Ok. E como foi a infância lá em Francisco Morato? Isso, Francisco Morato. Foi uma infância normal, eu diria. Eu na minha, não tive muitos amigos também, era uma criança bem chata. Cresci no meio religioso, então já cresci cantando e querendo tocar instrumentos. Então, eu diria que é uma infância normal. E teve contato com os primos, as primas, a família, assim? Tive meus dois pais, né? Cresci com eles, com a minha irmã também, que ontem, não sei, gente, por aí. Ela fez 12 anos, então a gente cresceu junto, tudo junto e tal. Aí cresci com família perto, vó, tios, muito perto, família muito perto. Porque no caso, você disse, os irmãos é um casal, você e a sua irmã. Eu e minha irmã, e atualmente tem mais outras irmãs aí. Você disse dois pais, porque daí no caso o seu pai... Isso, meu pai e minha mãe no caso. Tá. E... Enfim, talvez você apontou a questão da igreja também. Isso. É a igreja evangélica. Isso, igreja evangélica. Eu cresci no meio evangélico. Mas lá tem muito também cantos, né? Sim, gospel. tem bastante. O pessoal gosta de cantar lá, gosta de cantar bastante. Você chegou a cantar lá no coro da igreja? Eu cantava coral. na igreja, eu cantava no grupo. São classificados por grupos, né? Tem o grupo de jovens, tem o grupo dos farões, o grupo do círculo de oração, das irmãs, das crianças. Eu tava em quase todos, só não tava no das irmãs porque, né, não tava pra entrar. Mas, e as músicas, consegue lembrar de algumas, assim, que você chegou a ensaiar pra cantar? Muitas, mas hoje em dia a minha memória é bem fraca, então faz o que, uns 8 anos que eu não entro mais na igreja e tal, sem canto, então... Mas... Qualquer música evangélica aí que você souber, provavelmente eu já devo ter cantado em alguma igreja. Você chegou a pegar aquela fase ali da Jamile? Jamile? Que... Acredite! Ai, peguei. Nossa, peguei. Porque eu posso me abrir um pouco, porque eu acho as letras das músicas evangélicas muito bonitas, elas te pegam, né? Uhum. E às vezes você tá passando por uma fase delicada, se você para pra ouvir... Ela realmente chega até você. Sim, ela te toca um pouco mais. Verdade. Muito interessante. E eu lembro que teve uma fase muito delicada na minha vida. Eu ouvia Mara Maravilha cantando música evangélica. Sei. Chegou a ouvir? Não peguei essa fase, não. Da Mara Maravilha? Não peguei. Infelizmente não peguei. Eu lembro, porque um amigo sempre chegava em casa, eu tava ouvindo Mara Maravilha. Você sofrendo lá no sofá. Não, ela tinha umas letras muito tocantes, muito bonitas, a Mara Maravilha. E você já tava num momento sensível, então pronto, juntou o útil ao agradável. Aquilo dava uma esperança, você renascer, né? Sim. E se sentia meio fênix mesmo. E era muito comum, o amigo chegava em casa e ele falava, a Mara Maravilha tá salvando a sua vida. Deixa eu encontrar com ela. Aleluia, irmãos, aleluia. Mas é marcante, né? É marcante. Tem. Atualmente eu não escutaria muito, não faz muito minha vibe, mas
é marcante. Eu reconheço que algumas letras são bem marcantes e outras são bem poderosas, inclusive, e podem mudar a vida das pessoas. Transformar, né? Pode, com Trazer, certeza. pulsar mesmo e trazer esperança, Sim. né? Tem esse lado. Então, digamos que a música evangélica na sua infância, ela teve essa importância, essa Sim, vivência, teve. que talvez... E é o que te inspirou para estar na área, ir para a área da música, para a área artística? Olha, eu sempre tive um pezinho assim na arte, porque nas minhas brincadeiras com brinquedos ou com minha irmã, eu sempre criava uma mega história megalomaníaca, sabe, com personagens morrendo, arco de desenvolvimento, aí tinha musical no meio, aí a gente brincava, criava todo um cenário narrativo. E eu sempre tive essa vibe de criar histórias, contar histórias e passar um pouco do que eu sinto na minha arte. Mas como eu comecei na música, eu comecei na igreja, um pouquinho cantando ali, cantando aqui e tal. Mas eu comecei tipo, ok, eu quero realmente ser um artista musical. Se eu não me engano, em 2022, que eu comecei a aprender de fato a tocar violão. Antes eu já tinha feito um curso, mas de pouco me adiantou, porque eu saí de lá sabendo nada. Inclusive eu saí de lá tretado com um professor que eu falei que ele era chato, e ele veio, como assim você veio falar nas minhas costas que eu sou chato? Personalidade. Um pouquinho. Aí eu falei, eu não falei isso. Aí ele, você falou sim, ela disse pra mim isso, aquilo e tal. Eu fiquei, merda, né? Que coisa. Já foi, acontece, né? gente. Ser humano, Criança. Enfim. Mas aí eu comecei a aprender a tocar violão com um melhor amigo meu na época. Muito paciente ele, inclusive, porque eu era horrível, eu não conseguia fazer um toque. Ai, meu dedo tá doendo. Tipo, aí eu só fazia cover. Aí eu tocava umas músicas, tipo, Kamaitachi, Demi Lovato, que é uma das minhas grandes inspirações. Aí eu fui tocando tipo, ele falava, você tem que aprender a tocar as grandes músicas, os hits, né? Eu falei, tá, mas eu quero aprender as músicas que eu gosto, porque vai me dar mais motivação, e realmente dá mais motivação. Aí eu comecei aprendendo a tocar as músicas que eu gosto. Aí no meio disso eu falei, e se eu fazer uma composição minha? Aí eu fiz, né? Passei acho que um mês, mais de uma semana, 1, 2, 3, por aí. Você cria as letras e depois coloca A melodia? Ou ao contrário? Depende muito da música. Tem música que eu já começo com a letra pronta e só ponho a melodia depois. E tem música que eu começo ao contrário. Eu começo com a melodia e depois vou pra letra. E tem música que sai, tipo, a letra e a melodia juntas. Que é o mais normal de acontecer comigo, pelo menos. Não tem assim uma regra, né? Não tem uma regra. Depende muito do que eu quero passar, do que eu tô sentindo, do que se eu tô inspirado no dia ou não. Depende bastante. E o violão você conseguiu mesmo, aprendeu a tocar o violão? Aprendi. Depois de muitos anos sofrendo na pestana, maldita pestana, eu consegui. E na área do teatro, você chegou a participar de alguma peça, montagem? Sim, já participei de algumas montagens do meu antigo professor e diretor, professor Luiz. Um beijo, se um dia eu servei isso por acaso. Um querido, ele fez eu pular em forma de sapinho, eu fiquei muito bravo com ele. Eu fiquei tipo, pra que serve isso no teatro? Eu devia estar aprendendo a atuar e não pular em sapinho. Mas ele me humilhou na frente da sala inteira e falou, se você não quiser fazer, você sai da minha aula. Muitas tretas, gente. Fazer um sapinho é atuar, né? Ele tava mostrando, tipo, que a gente tinha que conhecer nosso corpo, a gente tinha que ter mobilidade na hora de atuar, a gente não podia ficar paradão e tal. Mas só que na época eu não entendia. Tinha maturidade. Não tinha maturidade. Vivência. Imaturo também, né? 16 anos. Não que eu seja a maturidade agora, mas acho que eu tô um pouquinho melhor do que antes. Porque você é muito jovem, você tá o quê? Com uns 18 anos. 18, tem muita coisa pra aprender, muita coisa. Muita estrada pela frente. Mas eu tô um pouquinho mais paciente do que antes. Hoje em dia eu não vou falar mal dos meus professores, não. É um aprendizado mesmo, né? São os mestres da vida. Sim. Que tem histórias pra contar. Experiências e... essas vivências, né? Essas vivências, Nossa, te projeta lá pra frente. Exatamente. Te traz, né, pra um eixo, né? E hoje em dia, com a tecnologia, mudou muito esse contato, né? De alcance. Sim. Hoje em dia é muito mais fácil aprender qualquer coisa do que antigamente. Porque você consegue buscar, né, no YouTube. Sim, consegue aprender o que você quiser. Se hoje eu quiser, sei lá, aprender a desenhar, eu posso pesquisar um monte de videoaulas no YouTube, no TikTok e começar a desenhar, tipo, a partir de hoje. Tem a Viola Spolin, né, que é uma professora de teatro, tem exercícios. Um exemplo, muitas vezes eu me peguei
pesquisando ela na internet e veio, né, as informações ali, tudo, que, né, lá atrás possivelmente não teria isso. Não teria esse acesso. A tecnologia, ela traz isso, né? Sim, Ela sim. facilita. Agora, por outro lado, também é importante a gente ir pra prática, né? Sim, com certeza. Pra não ficar só ali na teoria e tudo mais. E aí você, pelo que eu entendi, você escreve as músicas, você produz as suas músicas. Não. Produzir, levar pra produção, colocar os instrumentos, tudo bonitinho, fazer o arranjo de vozes, a mixação, não faço nada disso. Eu sou péssimo produzindo, na verdade. Geralmente eu faço algumas coisas com outros produtores, tipo, eu vou pagar valor X pra produzir com esse produtor, aí valor Y pra produzir com outro produtor. Geralmente eu não tenho um produtor fixo, eu pego um pouquinho daqui, um pouquinho dali, eu vejo qual se assemelha mais comigo e a gente começa a trabalhar junto. E shows tem feito, já tá... Eu só tô enferrujado com isso. Tipo, o último show que eu fiz, se eu não me engano, foi em 2023? Isso, 2023. Pós-pandemia. Um pouquinho depois da pandemia, já tava liberado, já fechou, ter contato físico, né, com as pessoas, é bom. Aí, meu último show foi em 2023, numa participação especial de um antigo colega meu. Um exemplo, a abertura de um show. Já chegou a fazer? Abertura de shows, Abrir show. Não, acho que eu nunca abri nenhum show. No máximo que eu fiz foi participações e alguns pocket shows. E qual estilo você canta, toca? Atualmente eu tô no indie pop, um pouquinho mais pro indie do que pro pop, né? Eu me caracterizo assim. Mas eu já fiz um rock pop, já fiz um rock, já fiz um popzão mesmo. Mas agora eu tô mais no indie pop. Quem sabe eu não mude depois, né? Porque a vida é pop. A vida é pop, a gente tem que ser tudo pop. É pop. Pra se encaixar nas coisas. Daqui uns meses não sai um pop funk, né? Quem sabe? E a batida? Tem alguma letra assim que de repente você consegue dar uma palhinha pra gente? Música minha? É. Tem uma das minhas favoritas, que é Falso. Se eu tivesse com violão aqui, eu poderia fazer, mas eu não tô com violão aqui, então é mais ou menos... deixa eu ver... Vou pegar o refrão. Falso, um verbo conjugado, prato virou um fato. Falso, você que é o errado, então eu lhe descarto. Falso, você pra nós mentiu. Aí, vai pra... Tá. Essa parte a gente censura. Essa parte o horário não permite. Não permite, senhoras e senhores. A nave vai tremer. Vai tremer. Vai tremer a nave. Eu senti já um tremendo. Que sirva de inspiração pra você a nave, hein? Olha, a nave Um conceito. A nave vai tremer. Ótimo conceito. Boa, de repente, inspiração pra você. E aí imagina, né, a batida. É um rockzão, bem rock pop, bem nível Olivia Rodrigo, bem Demi Lovato na Sônia Rock, né, nesse naipe. Pega umas referências assim de Nirvana também. Já vai dando uma sensação, né? Já vai dando uma sensação. Essa vai. E você já compôs o quê? Quantas músicas, imagina? Lançadas atualmente umas 13, se eu não me engano. Oficialmente produzidas, 13 por aí. Mas... E aí você chega a fazer por faixas? Depende, tipo, eu já tenho um EP, eu não falo muito desse EP, eu coloquei ele pra baixo do tapete. Tipo, tem esse EPzinho que eu fiz, que foi tipo, gente, eu faço música agora, tá bom, galera? Aí tinha quantas faixas ali? Tinha 5, se eu não me engano. Bom. Mas era tudo produzido por mim, então foi todo voz e violão acústico. Foi na raça que a gente fala, né? Isso. Foi ali que eu comecei a criar som de fato. Mas ali você, então, gravou, ali editou, mixou, aquela coisa toda? Nem tudo. Algumas coisinhas ficou bem aquém do que eu consigo fazer hoje, mas foi um começo, e todo começo, nem começo começa tipo lá do topo. Tem começos que começam mais modestos, e esse começo meu foi mais modesto.
Hoje em dia eu tô com uma produção um pouco melhorzinha, né? Um pouquinho, um tico, só um tiquinho a coisa assim, melhor. E aí você vai lançando por música. Isso, tipo, eu comecei lançando TCP, depois eu fui lançando alguns singles soltos, aí depois eu falei, não, eu vou começar a produzir com um produtor de fato, e lancei um álbum chamado Eu Destrutivo, que tem essa música Falso nela, que eu fiz com um produtor, e Vilão de Vocês eu também fiz com um produtor, e as outras 4 músicas eu fiz com outro produtor, o DJ KL. E foi assim, o título Eu Destrutivo Isso. remete a alguma coisa, alguma mensagem? Remete. Nossa, tem muita simbologia nesse álbum. Nossa, foi uma das melhores coisas que eu já fiz referente ao universo. Falar mais ou menos sobre autodestruição. De como alguém que tá ruim pode ficar cada vez pior. E se a pessoa não tomar cuidado, ela pode ir pro fundo do poço e nunca mais sair. Você já fez terapia? Não! Recomendo, na verdade, recomendo. Cris, você sabia que existem psicólogos? Eu sei, um dia eu vou passar, gente. É porque você é tão jovem e já tá em temas tão assim profundo. É bom dar uma passadinha no psicólogo, psiquiatra. Eu vou passar, até você não passa, tá bom? Tudo bem, Eu vou tudo passar. bem. É só uma observação assim, só um comentário, na verdade. Sim, É um sim, comentário, sim. né? Porque Eu Destrutivo, aí você mergulhou nesse universo. Isso, eu abordo vários temas, como arrependimento, vingança, falsidade, como o falso, eu já cantei aqui, vilanização, autodestruição, tudo que isso daqui que eu tô falando, você encontra lá no álbum. E essas letras, né, que você escreve, Sim. é alguma inspiração ou é algo mais pessoal? Eu tenho minhas inspirações, como eu já citei aqui, Demi Lovato é uma das minhas inspirações, Rita Lee também, eu adoro a Rita Lee. Demais. É artista incrível. Estamos com o espetáculo dela agora. Sério? É um musical. Eu não tinha reparado, eu não tinha visto. Tá em cartaz, parece que tá tudo esgotado, então é uma loucura. Eu não vou ir dessa vez, mas enfim. Rita Lee é uma das minhas grandes inspirações. Frank Sinatra também eu adoro. Lady Gaga, entre outros, muitos outros, Sabrina Carpenter, enfim. Mas basicamente as minhas músicas falam sobre mim e sobre o que se passa na minha mente, na minha vivência, na minha vida. Que é bem pulsante. É, bem pulsante, é. Pulsa, pulsa, pulsa. E você já chegou a ouvir Bossa Nova, Tom Jobim? Gal Costa, Marisa Monte, Chico Buarque também. Essas são as referências, tipo, um pouquinho de RPB, Bossa Nova, que eu tenho assim por cima. Tem um agora que eu tô tentando me lembrar, que eu assisti um espetáculo agora recente da vida, das obras, né, do Tom Jobim, e aí eles também abordam a Bossa Nova. João Gilberto, já chegou a ouvir? Não, mas eu conheço de nome, ele é bem falado no meu meio, assim. Já é uma outra batida, um Sim, violãozinho. sim. Algo mais acústico, mais intimista. Mais intimista, assim, tal. Enfim, de repente também, como tem essa brasilidade, né? E o Tom Jobim entrou para a história junto com o Vinícius ali, quando fez Garota de Ipanema. Acho que as músicas mais tocadas mundo afora. E, enfim, de repente, um certo tempo, um certo dia, um certo olhar, quem sabe também. Quem sabe inspira. dar uma referência assim, né? Quem sabe, sempre é bom. Bebe dessa fonte. Até porque eu sou uma pessoa que ouço de tudo, né? Então, tipo, um dia eu tô escutando. Hoje mesmo de manhã eu tava escutando Barões da Pisadinha e depois eu fui pra. Que eu tava ouvindo? Carol Biazinha até com Queen, Nirvana, sabe? Eu sou bem eclético, então. Isso é bom, porque abre, né? Tá aberto. Eu não fico preso em uma coisa só, tipo, ele é só isso. Não, não gosto de me prender às caixinhas que a sociedade impõe pra gente. Não, eu sou o que eu quero, o que eu faço e entre muitas coisas. Você tem uma visão que o universo da música, ele tende a mudar, a novas descobertas, possibilidades? Sim. Qualquer mercado se atualiza conforme o tempo, conforme as gerações, então não é só no da música, mas principalmente no da música, né? Porque o que, sei lá, a gente escutava 3 anos atrás, a gente não tá mais escutando hoje, né? Então, isso daí se atualiza muito conforme o tempo. Tipo, artistas que eram muito grandes há 3 anos atrás, hoje em dia estão no flop, estão jaquete. Agora, uma coisa que é muito parar para se pensar é esses artistas
quando, lá nos anos, voltando atrás, né, ali 70, 80, 90, que não se tinha esse alcance muito imediato, né? Sim, sim, Eles sim. atravessar fronteiras, né? Sim, tipo, alguns vieram recentemente, tipo, a Rita Lee, ela é bem antiga, tá, mais antiga do que eu, né? Eu sou novo referente a ela. Mas ela é, tipo, uma artista antiga e ela atravessou essas gerações por conta da música dela. É interessante mesmo, te deixa uma certa interrogação no sentido de como funcionava esse operacional, Sim, né? sim, De sim, lançar sim, aqui no sim. Brasil e de repente, sei lá, um produtor ter que ouvir aqui, daí mandar essa fita para outro país até chegar. Sim, sim, é Nossa, muita burocracia, muita burocracia. e hoje em dia, num respiro já chegou, né? É, Tem. as plataformas digitais, tudo hoje em dia é mais acessível. Então, tipo, se eu não me engano, é mais de 10 mil músicas publicadas por dia. É, acho que é bem mais do que isso, na verdade. Um Uau. produtor meu mencionou isso e eu fiquei, uau! É muita coisa, é muita É, coisa. inspira, interessante. E você chegou a lançar já em alguma plataforma Já. Tem de música? Christian Loud em qualquer plataforma de streaming, plataforma digital que você procurar, vai estar a minha carinha lá, bonitinha, com as minhas músicas, Tio Destrutivo, Falso, que mais que eu lancei? Ilusão é uma das minhas favoritas, Ego. E agora, dia 13/6, vai entrar nas plataformas também o Nosso Fim, que é a minha nova música. Tem lançamento. Tem lançamento, né? Tem É. lançamento. Aí. Mais marketing, mais coisas pra... Sim, tem que divulgar, propagar. Dizem que a propaganda é alma do negócio. Tem que ser. Você percebe que hoje em dia mudou muito, né, esse formato de... Sim, da mídia, da música. Sim, no sentido de que antes, né, tinha todo um álbum preparado com muitas músicas e hoje é tudo mais enxuto, né? Sim, com certeza, com certeza. Hoje em dia é tudo feito pra viralizar. Então, um artista que antes lançava, tipo, um álbum muito conceitual, muito com arranjos muito grandiosos, com um vocal muito estupendo, sabe, em 22 músicas. Hoje em dia reduz, sei lá, tipo, pra 10, pra 7... Três. Três. Me parece que tem uma cantora pop aí que me falar que tinha três. Ficar calada, porque se um dia ela me chamar pra fazer feat, aí eu vou ficar, ó. Pode falar não tem problema. Não, mas gente, produzir música é tão caro hoje em dia que eu faria um álbum de 3, mas essa pessoa aí tem muito mais gente, é tipo a artista, entendeu? Tem como fazer algo mais conceito, algo mais grandioso, um álbum, uma narrativa grande. A Anitta, por exemplo, ela tem esse cacife, né? Sim. Produzir. E, enfim, ela tá numa fase muito interessante, né? De empresariar. Ela tá numa fase muito... bomba aqui, creme ali, viraliza ali, seja hit aqui. A Anitta é tipo... Sim, ela tá numa fase, assim, que é perceptível, né? Quanto ela amadureceu como artista, como pessoa. Sim, bastante. Tem feito movimentos pro meio ambiente, muitas questões polêmicas mesmo, né? Sim, hoje em dia ela tá muito mais conscientizada, posso dizer assim, mais ou menos, do que antes. Antes, a Anitta de antes é um meme, é um grande meme, a Anitta de antes. Mas hoje em dia ela é a maior artista do Brasil, né? E referência de muitas pessoas por aqui. E você tem essa vontade de repente, um dia, sei lá, apresentar um show com a Anitta, gravar com a Anitta? Eu super gravaria com a Anitta. Inclusive, se tiver vendo isso e que você é um artista aí pra você um feat, tô disponível pra você, Anitta. Você já foi naqueles funk carioca? Não, nunca fui pro Rio. Tenho vontade, inclusive. Questão de produzir clipes. Você já chegou a produzir algum clipe? Já lançou clipes? Já. Meus clipes estão todos disponíveis no YouTube, @ChristianLoud, como eu disse. Tem clipe de falso... Mentira, clipe não. Tem Visualizer de falso. Tem clipe de Vilão de Vocês. Vai ter clipe de O Nosso Fim, minha próxima música que a gente vai falar daqui a pouco. Tem clipe de Ilusão, minha antiga música, na verdade. Só não tem clipe de Ego. Ego é uma música que eu fiquei meio... eu deixei descanteada. Mas em algum momento tenta resgatar. Mas é chata. Eu não gosto da produção dela. Que pega, né? Mas de repente uma nova roupagem. Quem sabe? Foi uma era muito... que eu tava meio... não sei o que eu faço. Aí eu lancei... num desespero de não posso ficar sem lançar nada, e nisso virou um lançamento meio
estranho, assim. Todo artista tem seu lançamento estranho. O Iego é o meu lançamento estranho. Faz uma enquete, deixa a galera, de repente, te pedir, resgatar. E rola muita assim, interação na questão da internet. Rola. Inclusive, eu queria, né, agradecer aqui, porque semana passada, se não me engano, eu bati 10 mil seguidores lá no Instagram. Um beijo pra todo mundo, inclusive, que tá me acompanhando desde sempre, né? Desde 2022, gente, eu tô velho já. E é isso, o povo interage bastante, o povo gosta de mim, me acha fofinho, bonitinho e tal. Estilo, né? E viagem, tem feito alguma viagem? Viagens, a última viagem que eu fiz foi pra Bahia, lá pra Porto Seguro, um lugar incrível. Fui de avião, fiquei com medo de morrer, porque o moço falou, estamos tendo turbulências. Aí eu fiquei, ai meu Deus, agora que eu morro. Era a primeira viagem de avião? Primeira viagem de avião. Você saiu de São Paulo, Porto Seguro. Isso. Deu umas 3 horinhas, 4 horinhas por aí. Bastante tempo. Né? Mas então, essa palavra turbulência, você não tinha assim essa Não, sabia percepção. que era uma turbulência, mas só que... primeira viagem, né? Imagina, a primeira viagem que eu vou de avião, o avião começa a ter turbulência e... Eu acho que por segundos, né, deve passar na mente da gente, né? Por que eu tô fazendo essa viagem? Por que eu... Mas era uma viagem familiar, né? Se eu não fosse, né? Família. E por outro lado, muito interessante, né? Que a primeira vez já tá voando, né? Uma super experiência mesmo. Sim, é legal. E lá, culturalmente, né? É outra percepção, outra visão também, né? De movimento de vida. Sim. Porque você vai andar descalço, regata. Vou te contar. Eu não sou uma pessoa que gosta muito de praia, né? Eu não gosto nem de piscina, gente. Meu lugar é na minha cama, assistindo minha série, bonitinho lá. Ai, meus pais me julgam até hoje, mas eu entrei de calça no mar. Ai, que mico! Eu não gostava e era gelado. Aí ai, tá gelado. Eu chorava, Enfim, mas eu tinha o quê? Uns 11 anos na época. Sim, às vezes tava ali, mas como diz, não tava ali por inteiro, porque a idade... Nunca foi minha vibe. E se um dia você quiser me chamar pra viajar, não me chama pra ir pra praia. Pelo amor de Deus, eu não gosto. Natureza, gosta? Você, digamos que você é mais urbano ou mais rural? Eu sou mais urbano. Dorme tarde, acorda tarde? Não. Dormir tarde eu durmo por conta da faculdade, né? Eu chego tarde, aí eu tenho que terminar minhas coisas, aí eu durmo lá pras meia-noite. Mas eu acordo umas 6 da manhã pra ir trabalhar. Vida de artista. E na faculdade você tá fazendo qual área? Tô fazendo audiovisual. Show! Pra agregar no meu lado mais artista. Até porque... Se um dia eu for dirigir alguma coisa grande, eu tenho que saber, né, o que o ator tá fazendo e vice-versa. Se um dia eu for atuar, eu tenho que saber o que o diretor tá querendo passar pra mim. Então eu gosto dessa coisa técnica. Você comentou a questão da direção. E já dirigiu algum trabalho? Já. Todos os trabalhos da faculdade eu tô como diretor. Terceiro, né, palhaçada. Mas nesses últimos trabalhos eu tô pegando um pouco mais firme. Eu já... dirigi meus clipes, já dirigi clipes de outro amigo. O que mais eu já dirigi? Ficou nisso por enquanto. E você vê um diretor mais tranquilo, um diretor estressado? Eu sou muito chato, gente. Chato e estressado é diferente. Eu não sou estressado, eu sou chato. Porque a pessoa, a gente tem que fazer um take mais fechado aqui. Aí a pessoa grava daqui. Eu falo, não, tem que ser daqui. Ela, mas é porque eu quero daqui. Eu quero pegar essa iluminação, nessa sombra, nesse enquadramento. Eu sou chato. Mas tem um porquê, né? Você tá com aquela percepção na cabeça. Mas eu acho que todo diretor é chato. É mal de diretor. Você tem essa ideia? Eu tenho certeza. Todos os diretores da faculdade são meio chatinhos, que nem eu. Então... Mas tempos atrás, os diretores... tinha uma imagem, né, de que era muito estressado, gritava no set, rolava essas coisas. Mandava os atores, cala a boca, que vai esquemar. E parece que agora, mais de um tempo pra cá, mudou essa dinâmica, né? Tem mais de conversar, de entender. Sim. Eu sou uma pessoa que eu acho que a conversa é a base de tudo. E, não tem como ter uma produção boa sem uma comunicação ótima. Então... se um diretor ele ficar gritando, se ele ficar se estressando, se ele ficar, é do meu jeito. Eu sou chato,
Mas eu entendo que não existe só meu ponto de vista. Tem os outros pontos de vista se eu só aperto todos. Mas eu sou mais chato com referências. Você tem essa percepção, que a comunicação é a chave. Isso, a comunicação é a chave de tudo. Dentro de produção, dentro de relacionamento, dentro de família, dentro de tudo. Eu vi recente mesmo, alguém pontuando essa questão, né, que a gente tem o poder de fala, o poder da comunicação, e muitas vezes não utiliza. Exatamente. Utilizar a comunicação. E lá você costuma dirigir mais coisas mais comédia, mais terror, mais sério? Eu não aguento mais, é tudo terror. O pessoal gosta de um terror, um suspense. É sério. Você tem um certo medo, receio assim de terror? Eu nunca assisti filme. É mentira, eu assisti um filme de terror na minha vida inteira, que foi Chuck. Terror. Porque eu. Aí eu assisti Chuck, eu fiquei com medo, aí eu parei. Daquele boneco lá? Eu fiquei com muito medo. Tem uma hora que ele derruba a amiga da protagonista da janela. Acho que ele coloca alguma coisa no olho dela, não sei se é um martelo, e ela cai. Aí eu gritando, horrível. O Exorcista, o trailer? Não, nada. Eu tenho pavor de coisa de terror. Mas eu adoro o conceito de terror. Uma fotografia mais suja, uma fotografia com cortes rápidos. Eu gosto. A direção, por exemplo, ela tem o diretor de fotografia juntamente com o diretor, o diretor de fotografia, ele tem essa abertura para poder inserir ali a fotografia? Tem sim. Lá na minha faculdade o diretor de fotografia, ele dá bastante pitaco nas coisas. Algumas vezes é desnecessário. Ai, nossa, engasguei aqui. Mas eles têm sim controle sobre uma parte da fotografia. Aí a gente entra no conceito, não, bora fazer desse jeito, bora fazer assim, esse ângulo tá legal, vamos aproximar um pouquinho mais, deixar um pouquinho mais longe. E lá vocês têm produzido mais o que, assim? Terror, suspense. A gente fez um de comédia, que tinha uma fábrica de chocolate, mais ou menos, assim. Aí era no estilo meio The Office. Que, inclusive, eu nunca tinha assistido The Office. É incrível, gente, eu recomendo. Já assistiu The Office? Não assisti. É muito bom, é uma comédia muito boa. É uma série? É uma série, tem na Netflix, tem todas as temporadas lá. É um humor bem ácido, tipo, umas coisas criminosas mesmo, tipo, personagem racista ou machista. Ele fala umas coisas meio absurdas, aí você, meu Deus, o que eu tô assistindo, mas aí depois eles dão um pé no freio com a série e deixa um pouco mais de boa. Mas ainda tem. Ela é mais profunda, assim, e te faz pensar. Ela é bem reflexiva. Questionar. Ela tem um humor ácido que é bem reflexivo, na verdade. E eu gosto desse tipo de humor que, tipo, faz você rir, mas com a mão na consciência. É bom. E lá então vocês produzem os videoclipes? Não, lá a gente produz curta-metragem. Videoclipe até agora a gente não produziu nada. A gente produz curtas, teasers, algumas cenas, sketches e por aí vai. Os curtas lá geralmente têm duração de quanto tempo? Os professores ultimamente estão cortando, então é coisa de 3 minutos por aí. Eu achei que coisa assim de 12, 10 minutos. Não, teve um pessoal aí que, se eu não me engano, posso estar falando merda, chegou com material editado de 20 minutos, aí o professor, como eu vou assistir tudo isso numa aula? Não tem como. Aí zerou a turma. Aí eles colocaram uma regra 5 minutos, 3, por aí. Porque de repente pudesse ter um bom senso no sentido de, sei lá, na segunda-feira joga 2 curtas, na quarta mais 2. Poderia. Eu também acho que 3, 5 minutos limita demais a gente fica um negócio muito corrido pra um negócio muito curto, aí a gente não consegue se envolver bem, aí até perde ponto por isso, porque às vezes a gente tem uma história, nossa, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas o tempo limita a gente. Porque você se empolga ali, né, fazer, né, no exercício, né, de fazer, de querer mostrar e de repente o tempo, né? Ele prejudica bastante, verdade. Bom, eu não queria falar, mas eu vou falar. Vai vendo, eles estão treinando vocês para criar vídeos curtos lá pro TikTok. TikTok, sim. E eu já tive uma aula sobre vídeos curtos e tal, Mas hoje em dia a gente tem que se adaptar ao mercado. Se o mercado pede vídeos mais curtos, a gente faz. Se o mercado pede vídeos mais longos, a gente faz. O que a gente não pode fazer é parar de produzir. E já passou em mente a possibilidade de ela dirigir um longa? Quero, mas acho que eu não tenho cabeça pra isso agora. Nesse momento,
acho que é muita coisa, um diretor faz muitas coisas, tem elenco, tem casting, tem referência à locação, e ele faz gerenciar tudo, tem as cenas pra ele dirigir. Pra conciliar, né? Ele tem que estar na pré-produção, na pós e na produção. Você escreve? Eu escrevo algumas coisas pontuais para os meus trabalhos, né? Que eu trabalho como videomaker, social media, para outras empresas. Aí eu geralmente escrevo para eles em específico. Uma coisa que eu acho fascinante é os pôster, a capa, né? Gosto. Você sabe fazer, enfim, você faz. Eu sei fazer, mas eu nunca fiz nenhum pôster de filme. Se, né? Vai que algum produtor. Depois nós vamos conversar em off. Ok. Interessante. Mas eu faço capa, tipo a capa dos meus clipes. Eu faço. Não é um filme, mas são capas de videoclipe. Geralmente eu boto algumas edições, eu faço alguns cenários. Depende do que eu quero passar com a ideia. Capa pros meus trabalhos como social media faço. Entre outros. E você pega a ideia ou vem alguma inspiração para poder criar? Tudo a gente se inspira, né? Na arte, nada assim atualmente é 100% original. Sempre tem alguma influência assim, nem que seja 1% ter alguma influência de alguma coisa. Então, geralmente a gente pega algumas influências, algumas referências, mas aí eu gosto de criar coisas mais minhas, que tem, nossa, isso daqui foi feito, o Chris que fez isso, sabe? Eu gosto de dar minha marca nas coisas. E como é o seu método de produção? Ele é, eu diria que é até um pouquinho de boa, tipo, referente às minhas músicas, meu processo de produção nas músicas. Geralmente eu passo por alguma experiência que me marcou muito, aí eu começo a ficar inspirado, aí eu começo a escrever sobre e produzir a melodia, fazer os acordes. Enquanto eu tenho uma ideia mais sólida, eu falo, geralmente se um dia eu estiver muito inspirado, eu consigo terminar uma música em um dia. Um dia? Um dia. Se eu não me engano, foi uma das minhas últimas músicas, Ilusão, eu terminei em um dia, assim, acabei. Aí, depende do meu nível de inspiração. Se eu estiver muito inspirado no dia... compensação, tem umas que não tem data, assim, né? Vai levando, né? Tipo, tem música minha que eu escrevi e tá guardada desde 2023, que é minha primeira música. Inédita, ninguém sabe dessa música. Mas eu adoro ela, porque ela é muito minha cara. Não dá pra falar o título, assim? Pra você e pro seu ex. Boa. Eu só não vou lançar porque eu prometi aí pra uma vez que eu não ia lançar aí. Eu não quero me complicar, vai que a pessoa sabe um monte de podre meu, vai que ela fala, você lançou essa música, eu vou soltar esses podres que eles tinham lá de você não é cacheado, você é ondulado, sua raiz é lisa, e ficar falando mal de mim na internet. É melhor pausar Por enquanto, em outro momento, né? Em outra vida eu lanço essa música. E de repente você não pode, sei lá, mudar, dar um outro sentido, uma outra letra? Não. Eu não gosto muito de alterar a base das minhas músicas, porque eu acho que se, eu senti algo e eu comecei a construir aquilo, eu não gosto de mudar a essência daquilo, porque eu acho que fica meio, sabe, parece que eu tô tirando algo da casca e colocando outra coisa dentro dessa casca, e eu acho que não encaixa. Perde ali a originalidade. Eu acho que perde bastante. Se fosse pra mim lançar, talvez eu amenizaria algumas partezinhas mais pesadas, deixaria um pouco mais light, mas ainda assim no mesmo contexto, nos mesmos temas que eu abordo nela. Em um outro momento mesmo. Daqui uns 7 anos, sei lá. 7 anos e meio. Por aí. Aí eu vou estar com outra cabeça, outra vibe. Já vou estar no nível, sei lá, da Anitta, eu vou poder fazer. Boa. Você é de qual signo? Eu sou de Câncer. Câncer. Um amor. É agradável, fácil de ajudar. Fofinho, assim, bem eclético, fala de tudo, faz de tudo, bem família também, adoro carinho, amor, família, essas coisas, velozes. Esses dias eu falei, olha aqui minha foto, olha como eu tô linda, eu tinha passado algum teste de elenco. Ela, olha como eu tô linda, olha aqui. Ela, tá bom, já vi, nossa, você tá meloso, hein? Eu falei, nossa, eu só queria um elogio. Só um elogio, um afeto, né? Um carinho, eu acho. Um afeto, um carinho. As suas letras, elas devem ter muitas histórias, né? Tem muitas. Essa mesma que eu falei, que é pra você e pro seu ex, foi uma história bem complicada minha e... Então, todas as minhas letras são baseadas em alguma coisa
Ilusão é baseada... No começo da música eu falo 31 de dezembro eu estou sozinho. Que é literalmente o que eu vivi. No dia 31 de dezembro eu estava com uma pessoa, a gente terminou, aí eu fiquei sozinho, tipo... Eu já tenho um trauma, assim, de passar Ano Novo e Natal sozinho, porque geralmente meus Ano Novos e Natais são meio conturbados. Aí os últimos eu tenho passado sozinho. Opcional ou da coisa do acaso da vida? É coisa da vida. Geralmente eu fico sozinho assistindo uma coisa e choro. Bem depressivo, coisa de canceriano, gente, desculpa. Mas eu tô melhor com isso referente à solidão. Enfim. Mas eu tava com uma pessoa, a gente tava morando junto e tal, a gente tava num relacionamento. Mas aí essa pessoa, a gente já tava meio brigado, tava numas tretas. E então, tudo muito assim, como diz, prematuro, né? Sim. É prematuro referente à mentalidade, mas o relacionamento já tava bem estabelecido entre eu e a pessoa. Mas nisso, tipo, a gente já combinado de ficar junto e não ficou, aí eu fiquei bem mal, aí eu comecei a escrever uma das minhas melhores músicas, assim, referente à escrita e produção, Ilusão. Aí eu matei ela em um dia, como eu te falei, e tem a ver com isso, de eu passar essa data que pra mim era importante naquele momento e eu não queria passar sozinho de novo. E nisso eu fiquei mal, eu chorei, eu estava vivendo basicamente nessa ilusão minha comigo mesmo, que eu tava idealizando essa pessoa muito na minha cabeça e essa relação muito na minha cabeça, sinto que ela já estava fatada a um fim, que é referência ao, né, próximo projeto. Mas em algum momento você vai lançar, você vai reviver isso, né? Voltar lá e tentar dar um start. Referente a essa música? Não, já tá lançada, com clipe, tudo bonitinho mais. Mas referente ao que eu vivi, eu já superei tudo e ela tá lá. Quem quiser. A vida segue. Tem que ir. Mas eu diria que, agora entrando um pouquinho nesse próximo lançamento meu, eu diria que o Nosso Fim, né, que inclusive lança amanhã, dia 13 de junho, ela é uma continuidade, um pouquinho de ilusão. Porque após todas essas divergências, essas tretas de relacionamento que eu tive, acabou, obviamente, né? Tudo que começa errado e termina errado tem um fim. Mas eu acho que é uma continuação bastante espiritual de Ilusão, que conta como é que foi esse fim na minha percepção, como é que eu passei, referente a como foi o primeiro dia, como foi os primeiros meses, como foi essa nova vida que eu tô vivendo, porque eu me mudei recentemente para São Paulo. Eu abordo isso na música sobre novos começos e fins de relacionamentos passados. É muito interessante porque coisas da sua vida do dia a dia te reverbera, remete a você e você externiza nas letras. Exatamente isso. Você coloca isso no papel e externiza isso e... Sim, geralmente tudo que eu escrevo tem algum embasamento meu. Tudo. Referente meu e algumas pessoas ao meu redor, geralmente. Tipo, tem uma música que é Pip, Seu Sonho Diferente. Acho que você consegue... começa com F, a letra, né? Eu não vou citar aqui, né? Porque o horário não permite. Mas conta basicamente sobre eu ser muito indiferente a uma pessoa dentro de um relacionamento. Tipo... Eu tava num relacionamento que eu não gostava da pessoa, eu aceitei por mera pressão. Aí essa pessoa, tipo, eu te amo, nossa, fica comigo, me beija, sai pra lá, chato. Tipo, não batia. Aí teve um momento que eu terminei com essa pessoa, obviamente não ia dar certo, eu não gostava da pessoa. Eu tava eu tinha o quê? 15 anos na época. Não durou 2 meses, coisa boba, de adolescente. Mas enfim... a pessoa ficou mal, chorou na minha frente. Eu tava tipo, tá bom. É uma situação bem delicada, né? Porque se a pessoa, você é muito sensível, então você também se coloca ali no lugar daquela pessoa. Na verdade, esse é o ponto, eu não me coloquei no lugar da pessoa. Eu caguei pra pessoa. Gente, desculpa, mas é uma fase ruim. Todo mundo tem fases ruins na vida. E também você não tem culpa de mandar o sentimento da pessoa, né? Exatamente. Ela se apegou numa coisa que eu não tava claramente apegado. E a vida tem isso, né? No comportamento humano. Tem uma parte sempre que se doa mais, outra parte se doa menos. Exatamente.
são coisas que a gente não consegue controlar, que são nossos sentimentos. Eu não consigo controlar o que eu tô sentindo agora, mas eu consigo controlar como eu vou reagir. E eu reagi muito mal. Eu tava, tipo, a pessoa me abraçou, não, e eu tava... que coisa. Eu tô indo, tá bom? Tchau. E é isso, né? Eu fui bem diferente com a pessoa. E a vida que segue, né? A vida que segue. E eu fiz música sobre, que coisa. Quando é o contrário, né? Que você, que terminam com você, é indiferente? Já me ocorreu, deixa eu... Não, eu choro. Não, tá, vai, não. Tipo, eu não sou uma pessoa de me relacionar muito, tipo, entrar em relacionamentos. Eu só entrei em 2 relacionamentos sérios. E o resto foi, coisas da vida, gente, coisas da vida, convenhamos. Mas, geralmente eu fico, tipo, no primeiro relacionamento eu que terminei, que foi esse caso aí do ser indiferente. E no segundo foi essa complicação de vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então, na primeira vez foi eu que terminei, nas primeiras vezes fui eu que terminei. Gente, não me julga. Eu tô me sentindo Zero julgado. Não, faz parte. Enfim, teve um incidente, aí a gente deu continuidade após esse incidente, eu não terminei, mas depois eu vi que não tava dando certo, a gente terminou. Tá, aí eu terminei no caso. Mas aí depois a gente voltou, aí depois eu terminei, aí depois a gente voltou, aí depois ele terminou, aí depois a gente terminou, aí depois a gente voltou. Nossa, tá na salada. Mas muito uma complicado. repetição, né? Porque eu sabia flashback. Nossa, e que flashback enorme, de anos. Passei minha adolescência inteira quase um longa-metragem. Passei meu ensino médio nisso. Meu ensino médio inteiro nisso. É triste. Mas enfim. Atualmente, eu não diria que eu choraria por um término. Atualmente, tá tão difícil de se conectar com as pessoas. Você não acha? Depende muito do momento que você tá vivendo, da fase. Eu acho que tá quando você tá aberto, acho que as coisas vão acontecendo, quando você tá mais fechado. Acho que, pelo menos pra mim, é bem difícil de eu me conectar com as pessoas. Porque, geralmente, eu não sei se as pessoas estão muito superficiais hoje em dia e elas só procuram, sabe, determinadas coisas e não bate com o que eu quero. Ou compatibilidade. A vibe também. Às vezes tem coisa que eu sou meio idiota. Às vezes, tipo, a pessoa, eu gosto disso, e eu, não, tchau. Aí já descarta. Eu sou bem seletivo referente às minhas coisas e... Talvez uma coisa muito nossa mesmo, no sentido de cada um, de se permitir, de buscar mesmo. Sim. Eu não me permito fazer muita coisa, então acho que entra nesse tópico. Me limita bastante. De sair um pouco do virtual, ir pro real, né? Ali, eu vou bastante pro real. A questão é que eu não dou corda, sabe? Eu não puxo corda, eu não dou corda pras outras pessoas, então... E aí você acaba... me mantendo nesse mundinho meio pequenininho aqui. E aí você acaba indo, né, pro trabalho, focando nas músicas. Eu foco mais em mim. Pra arte. Vai pra uma outra vertente, né? Que não é relacionamento, pelo menos atualmente, né? Conjugue um verbo. Ok, vai ser... Rufem os tambores. Terminar, pode ser? Terminar? Boa. Ok. Pra fazer o gancho com a música nova. Vamos lá. Eu termino, tu terminas, ele termina, nós terminamos, vós terminais e eles terminam. Muito bem. E estamos aqui agoniados, né? Que você divulgue aí sua música nova. Vamos lá. A minha música nova se chama O Nosso Fim. Ela conta basicamente a história do meu término e o começo de uma nova vida aqui em São Paulo, com as minhas coisas. Fala sobre fim de ciclo e começo de ciclo, basicamente. E como a gente te encontra aí nas redes sociais? Nas redes sociais, como eu falei, vocês conseguem me encontrar precisando na barrinha de pesquisa. Christian Loud em qualquer rede social, TikTok, Instagram, Spotify, Apple Music, Deezer, qualquer plataforma digital ou rede social, você consegue encontrar eu como Christian Loud.
Ou você consegue só pesquisar o nosso fim e aparece lá, minha carinha lá, bonitinho. Aê, Terráqueo! Aê, Obrigado aqui pela sua muito obrigado, presença, viu? Muito bacana. Eu que agradeço. Agradeço. Nós agradecemos e eles agradecerão. Todos agradecem. Aê. Tá. E vocês, Terráqueos, obrigado aí pela audiência, por estar aqui com a gente. Um beijão no coração de cada um e até mais. Tchau. Mas você disse: é que eu não consigo ir embora. Se não foste, quando será? Se você não ir, eu que vou lá. Diz pra mim se você realmente me quis, se você realmente me amou, ou ilude teu sou. Ilusão, os demônios não param de correr. Ilusão, me deixo aqui pra morrer. Ilusão, mesmo